Paulo, falar agora da mesa diretora da Assembleia Legislativa. A gente tem em curso aqui as eleições municipais, mas internamente a Assembleia também vive uma eleição interna ali intensa, né? Olha, eu não acredito nessa intensidade toda na disputa, até porque nós temos uma cabeça de chapa consolidada, né? Nós vamos ter uma chapa só na Assembleia, o Max é consenso, então a briga se dá por os demais cargos, em especial a primeira secretaria. Até a próxima semana nós vamos ter uma chapa aí que de repente não contempla todos, mas que com certeza será a chapa vitoriosa aí a comandar os próximos 2 anos da Assembleia Legislativa. Eu não acredito nessa divisão toda. A divisão nós temos praticamente entre Janaína e mais 2, 3 candidatos que disputam a primeira secretaria. Eu acredito em consenso. Paulo, esse assunto ele chega a ser um pouco amplo em relação a essa questão da primeira secretaria, porque a Janaína já vinha construindo ali a sua intenção de ser a primeira secretária. E já teria, com o nome dela, 14 deputados. Isso procede, isso existe, porque se ela tiver esse número, ela está eleita dentro dessa chapa de consenso. Não, é assim, ó. Na Assembleia, nós não temos disputa para o cargo. É a chapa. Então, eu sempre disse a ela e disse a todos os outros: vocês estão fazendo a contabilidade errada da disputa. Nós não temos disputa para primeiro secretário. A disputa não é para vice. Não temos disputa para o vice, o segundo vice, o primeiro, o segundo. Nós temos disputa para a chapa. Então, alguém que queira disputar uma chapa, ela tem que ter uma chapa completa. Ou seja, ela tem que ter o presidente, ela tem que ter um deputado na vice, ela tem que ter um deputado na segunda vice, ela tem que ter o deputado na primeira secretaria, segunda secretaria, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava secretaria. Então tem que ter 12 nomes aí na chapa. E hoje, sinceramente, eu não vejo uma disputa dividida na Assembleia. Nós temos uma cabeça de chapa que é consenso. Logo, a chapa vai ser consenso. Então essa briga por cargo, ela não existe. A lógica da disputa na Assembleia não é igual no Senado, que tem disputa para o cargo. Nós temos disputa para a chapa. Então nós vamos ter, provavelmente, uma chapa na Assembleia. A maioria dos deputados são da base de sustentação política do governo. Então qualquer coisa que venha no sentido de polemizar ou trazer uma disputa de oposição à atual gestão, que na minha avaliação, o governador Mauro Mendes ele vem mandando muito bem, né, como governador do estado de Mato Grosso. Isso é inquestionável. Então é natural que essas composições elas sigam um alinhamento político das forças que têm sustentação, que dá a base de sustentação política do governo. Então qualquer discussão em torno de oposição, igual alguns deputados vêm fazendo, nós temos que ter uma chapa de oposição ao governo, com certeza ela não vai avançar, né? Mas na sua avaliação, você que vive a Assembleia, conhece muito bem ali os bastidores, existe de fato alguma resistência em relação ao nome da Janaína ser primeira secretária por parte do Executivo? Não, a disputa é de deputados, né? O que existe é resistência dos deputados mesmo. Em relação ao nome dela? Não, também. Assim, ó, se nós tivéssemos igual ao do Max, por exemplo, que é o presidente que é consensual, né? Nós não teríamos. Se tivesse alguém que tivesse esse perfil na primeira secretaria, não teríamos briga. Nós teríamos o primeiro presidente e o primeiro secretário consensuado, como foi com o Botelho, como foi com o Max, né? Então, de fato, nós não temos uma liderança forte que consolide que consensue com todos os deputados na Assembleia. Por isso, essa disputa interna, né? Então, nós temos lá a Janaína disputando, tem o Max, o Beto disputando, daí tem o Avalone disputando, e vai ter outro nome. De repente, tem até um terceiro que agregue todo mundo aí, né? Igual eu disse, chapa nós vamos ter uma. E assim, quando montar a chapa, você pode ter certeza que a maioria vai votar nessa chapa, que é a chapa consensuada. Esses nomes que supostamente Janaína tem, são todos nomes que votam no Max. Então nós não temos duas chapas. Os nomes que o Beto tem aí, que é 12, 13, né? 11, 12, 13, são deputados que votam
Um Max. Pô, mas você já ainda tem 13, o Beto tem 11, rapaz. É isso que eu tô te falando. Aí tá tem sobrando deputado. Aí tem o Avalone também, né? O Avalone é um perfil extremamente interessante, um cara agregador, experiente, né? E tem um líder do governo, Dilmar Dal Bosco também. Eu, particularmente, gosto muito do Dilmar, um cara extremamente trabalhador. Então, você vê aí, nós temos quatro deputados, né? Brigando pela primeira secretaria. Ou seja, nós não temos briga nós temos briga pela chapa. É isso que eu tô falando pro povo. O povo não tá entendendo essas brigas. Aí tem um deputado lá que tá morrendo aí, brigando, querendo lançar candidatura, porque ele não quer lançar candidatura para prefeito de Cuiabá, ele quer compor mesa. Entendeu? Ele quer ser. Mas não tem pro cargo, tem para a chapa. A chapa. É chapa. Nós vamos ter só uma chapa. Não vamos ter briga lá. Tá. E se o Paulo Araújo tivesse que, de repente, escolher quem poderia ser primeiro secretário ou primeira secretária? Janaína, Beto, Dilmar ou Avalone? Paulo Araújo. Se eu pudesse escolher, eu escolheria Paulo Araújo, primeiro secretário. Mas não está colocando o nome. Não estou. A nossa costura, assim, é lógico que nós estamos articulando para participar da mesa diretora, né? Mas não no cargo de primeiro secretário. Tá, eu vou fazer diferente essa pergunta então. Quem desses quatro tem mais chance de ser escolhido? Eu acho que o jogo aí tá 0-0. Não, tô falando sério, não tô fugindo da pergunta, não. Tô te respondendo hoje. Hoje tá todo zerado? 0-0. Hoje eu não apostaria em ninguém. Não, nenhum. Agora, Paulo, você conhece bem José Geraldo Riva. Ele, numa entrevista ao site Olhar Direto, ele fez uma declaração que muita gente até achou que seria uma ameaça, aquela coisa toda, colocando ali que se a Janaína não for a primeira secretária, que o governador Mauro Mendes vai enfrentar ou vai conhecer a oposição de Janaína Riva. Olha, eu acho que ele falou na condição de pai, né? Ele não falou na condição de um articulador político, falou na condição de pai. Agora é muito difícil qualquer deputado hoje que mantém uma base de sustentação política com um governo indo bem, né? O Mauro hoje é um governo que vai bem, né? Nós nunca vimos um volume de investimento tão grande direcionado aos municípios, né? Muitas obras de infraestrutura acontecendo, não só nos municípios, mas a nível de estado de Mato Grosso, em quase todas as áreas. Eu, por exemplo, sou da saúde pública. Tudo aquilo que nós queríamos em anos, né, em termos de planejamento de saúde, está sendo feito. A construção de vários hospitais, em várias unidades, em várias regiões, a exemplo aqui de Cuiabá. Então, eu acho muito difícil alguém que vinha compondo uma base de sustentação política de um governo que vai bem, de repente mudar por uma eleição de mesa, né? Eu não acredito numa mudança de perfil, até porque seria muito ruim para a deputada Janaína, que vem mantendo como todos os outros deputados, né? O Lude, por exemplo, faz uma oposição ao governo, mas uma oposição com respeito, né? Você pega o Barranco, que é de oposição, também, mas uma oposição de muito respeito, né? Então, qual a oposição que nós temos no governo? Não temos oposição, né? Temos o Lúdio, temos o Barranco e temos os deputados que votam independente em uma ou outra pauta. Eu, por exemplo, em hipótese alguma, eu voto matéria contra o servidor público, sempre foi assim e não vai ser diferente, como outros deputados. Então, eu não acredito, pós-eleição de mesa, qualquer mudança de perfil de qualquer deputado, não estou falando só da Janaína, não. Né? De repente o Dilmar não é escolhido primeiro secretário. Vou romper com o governo porque eu não fui escolhido. Ou o Beto, vou romper com o governo. Ou o Avalone, vou romper porque eu não fui o primeiro secretário. Você acha que a Janaína não iria para a oposição se ela não for? Ninguém que é base vai para a oposição. Eu não acredito em nenhuma mudança de postura, de perfil, por causa de uma eleição de mesa. Seria diminuir demais o parlamentar, né? Já pensou? Não quero, não ganhei, então agora eu vou ficar com raivinha, vou virar oposição. E ninguém, tá? Não estou falando da Janaína, estou falando de ninguém. O Beto não foi escolhido, não conseguiu articular. Porque, bem da verdade, quem escolhe os cargos é o cabeça de chapa. Quem que é o presidente? O Max. O Max, é lógico que ele vai tentar usar a habilidade dele toda para costurar a melhor composição de vice dele, porque o mandato é dele, né? Ele que vai ser o cabeça de chapa. Então vai ter uma chapa só. Você fala assim que o Max encabeçando a presidência, o que vem abaixo é uma definição dele. Também. Se ele é o candidato de chapa, ele pode ir lá e registrar uma chapa com os nomes que supostamente ele queira, né? É lógico que não é bem assim, mas... Teoricamente seria. Não, teoricamente não. Legalmente é assim, né? Legalmente, se você for pegar lá o regimento interno, é assim. Então
Agora, é lógico que normalmente procura-se indicar aquele que contempla, né, o maior número de deputados. Mas o Max, hoje, ele tem a maioria dos deputados. Né? Hoje ele tem... Eu acho que todos os deputados apoiam o deputado Max, né? Acho que não vai ter problema. Se tiver, vai ser na composição de chapa, 1, 2 deve ficar chateado, 3, mas beleza. Continua, né?